Boa tarde, pessoal, para quem já chegou. Bom, vamos lá. Vamos iniciar. O pessoal aí que for chegando ali já vão ser adicionados aqui no Meet também. E honrar ali com vocês que chegaram no horário, né? Bora lá, pessoal. Hoje é o nosso primeiro encontro de 2026. Então, ali em 2025, quem já participou com a gente, né? Recorda como que era. É um momento para ser prático, para a gente trazer aqui realmente as novidades dentro do sistema e exemplos reais. Então, como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? E hoje o foco vai ser principalmente no onboard. E para isso a gente tem um convidado especial, o Ítalo Eduardo. Ele é o CEO da Primor Contábil e vai estar trazendo aqui para nós esses aspectos, principalmente os principais erros, né, que a gente comete, como evitá-los e como ter um onboard de sucesso, qual é a estrutura que a gente precisa ter para isso. Então, esse vai ser o nosso foco do dia de hoje. Durante a apresentação, né, vocês podem estar enviando aqui perguntas dentro do chat, mas a gente vai ter um momento especial para isso, para depois só falar realmente, responder as perguntas, dúvidas ali que vocês forem enviando para nós. Então, está aqui um pouco da nossa agenda, né? Só recapitulando, vamos falar sobre as novidades do G-Client, principalmente envolvendo ali o onboard, que é a entrada de novos clientes, e os principais erros, como evitá-los, para que a gente possa ter uma estrutura mínima para ter um onboard de sucesso. Então, esse é o nosso escopo de hoje. Preparem as perguntas, dúvidas, que a gente vai ter um momento também ali no final para falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre as novidades, né? Logo mais o Ítalo já traz aqui para nós também a estrutura, como que a gente vai estruturar o onboard, quais erros a gente precisa evitar. Mas, primeiramente, quero trazer aqui algumas novidades recentes que nós trouxemos ali para dentro do G-Client. Agora, a gente, né, ao criar um cliente, ao cadastrar um novo cliente, a gente já consegue criar uma tarefa automaticamente para o nosso departamento, seja ele para o onboard, seja para o societário. Então, a funcionalidade aqui, de fato, é otimizar o nosso trabalho. Ou seja, eu não preciso realizar mais um cadastro, né? E isso daqui funciona também para os clientes que são cadastrados via integração com o GC Vendas, que é o nosso CRM de vendas. Então, a partir do momento que o cliente for marcado como ganho, ele é disparado para o G-Client, o cadastro dele é feito e a tarefa para o onboard também é criada. E dentro ali do G-Client, né, vocês conseguem depois definir quando essa tarefa deve ser criada, de acordo com o status do cliente e com o processo de entrada. Então, por exemplo, se é uma abertura de empresa, eu posso mandar diretamente para o societário. Isso é um exemplo, tá bom? Se é uma migração de contabilidade, então ela vai iniciar dentro do onboard, para fazer todo o processo ali inicial. Então, vocês conseguem definir quando essa tarefa deve ser criada e para quem ela deve ser criada. Além disso, a gente já consegue definir essa tarefa, o vencimento, o responsável, e tudo isso vai enviando notificações ali para esses responsáveis também sobre esse novo cliente, para a gente lidar ali dentro dos processos. Então, o principal foco dessa novidade aqui é a automatização do trabalho e realmente minimificar, né, ali, diminuir os nossos cliques, né? Apenas um cadastro, ele já cadastra para nós aqui tudo que é necessário posteriormente. Beleza. Dando sequência aqui, uma outra novidade que nós tivemos, né, foi dentro das automações que nós já tínhamos dentro do sistema. Essas automações, para quem é cliente novo, está chegando agora, o que são essas automações? Vamos imaginar ali o fluxo do onboard, onde ele vai estar atrelado tanto os processos do onboard, propriamente dito, do societário, depois da adoção, que é aquele momento de acompanhamento daquele cliente. E essas tarefas que vão sendo criadas, elas são criadas automaticamente. Ou seja, finalizo a tarefa na fase 1, crio uma outra tarefa em outra categoria. Essa automação a gente já tinha. O que a gente trouxe de novidade é essas tarefas que serão criadas automaticamente, agora recebem um responsável por padrão e também a data de vencimento. Então, imagine o seguinte cenário. Onboard fez a primeira etapa ali com o cliente, capturou os documentos e eu vou disparar automaticamente para o societário, já com o responsável atribuído
e dizendo que ele tem até 10 dias, até 20 dias para concluir esse processo. Mais uma vez, então, é uma automação que facilita o nosso trabalho, principalmente nessa passagem ali entre os departamentos, entre os responsáveis. Então, esse é a atualização que a gente trouxe nesse sentido de responsável e vencimento, dentro das automações que nós já temos dentro do sistema. E falando sobre novidades, né, nós tivemos aqui a central de alertas também, recente. Qual que é o objetivo dessa central de alertas? Ela vai estar presente no onboard, societário, adoção e offboard, e aqui é para a gente acompanhar o vencimento das tarefas. Então, nesse central de alerta, ela vai trazer aqui para nós tarefas que estão vencidas para hoje, ou seja, o que está vencendo no dia de hoje que eu preciso dar uma atenção, e o que vence no dia de amanhã, para a gente, de fato, focar ali e trazer a nossa energia para as tarefas mais urgentes, né? E no mesmo sentido, nós também temos aqui a central de alertas para as etapas. Na hora que a gente for mostrar na prática, isso vai ficar mais claro aqui para vocês. Mas, definindo aqui, tarefas, essa primeira visualização que nós temos, é o vencimento da tarefa como um todo. E dentro da tarefa, a gente tem os checklists, que são as etapas. E cada checklist pode ter uma data de vencimento. E a gente também vai cuidar desse vencimento, disparar alertas ali, para que a gente possa executar as atividades em tempo hábil e nenhum ponto ficar esquecido. Principalmente ali no onboard, onde a primeira impressão é a que conta com o cliente. Então, é extremamente importante a gente seguir ali com esses prazos, e a central de alertas vem trazer essa ajuda ali para nós. A gente deixou uma observação aqui, né? Vencimento de tarefas, agora recebe notificações via e-mail. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, que também é uma novidade que a gente trouxe agora para esse início de ano, que são as notificações via e-mail. Isso é bem importante. Do que você pode ser notificado via e-mail? Primeiramente, vencimento de tarefas. Então, todo dia, às 8 horas da manhã, você vai receber o e-mail com a lista de tarefas que estão para vencer naquele dia, para que você já consiga organizar como vai ser o seu dia, como vai ser as suas demandas ao longo do tempo, ao longo do dia ali. Principalmente, né, e na verdade exclusivamente, para o responsável atribuído dentro da tarefa. Então, seja um processo do societário, alteração contratual, abertura de empresa, ou um processo lá dentro do onboard, você, responsável, recebe essa notificação de que está vencendo. Os comentários também, então, quando você for mencionado dentro de um comentário, seja nos processos, que é esses que a gente está falando, onboard, societário, ou seja nas tarefas lá dentro dos fluxos de trabalho, você também vai receber essa notificação de e-mail para estar acompanhando. Vencimento de licenças, esse a gente já tinha, mas eu quis trazer aqui para recapitular vocês. Então, por padrão, todo início de mês, o sistema dispara uma notificação listando ali as licenças que vão vencer nos próximos 30 dias. E essa notificação, você consegue definir quem vai receber esse aviso. Então, quais são os usuários, quais são os colaboradores ali do meu escritório que precisam estar acompanhando o vencimento das licenças. Então, a gente consegue, de fato, definir quem que vai receber essas licenças e depois, dentro do sistema, fazer todo o acompanhamento necessário. E, por fim, quando uma tarefa é criada e você é atribuído a essa tarefa como responsável, você também recebe essa notificação. Reforçando, né? Essa notificação acontece tanto quando a tarefa é criada dentro do G-Client, ou quando ela vem de uma integração via o GC Vendas, que é o CRM de vendas. Então, para que a gente possa, de fato, ficar ciente que tem um novo cliente que está entrando no escritório e a gente precisa iniciar os processos dele de onboard. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as notificações que vocês recebem atualmente via e-mail dentro do sistema, ok? Falando sobre os fluxos de trabalho, só recapitulando aqui para quem ainda não conhece essa funcionalidade ali dentro do sistema, os fluxos de trabalho é onde eu consigo fazer a gestão de diferentes processos. Então, é muito comum que eu tenha um onboard padrão, mas eu também precise do contábil, do fiscal, dos outros departamentos envolvidos ali dentro do onboard.
Então, eu consigo acompanhar essas tarefas dos outros departamentos através dos fluxos de trabalho. E uma novidade que a gente trouxe foi essa visão macro ali sobre os processos, né, sobre as tarefas dentro dos fluxos de trabalho, onde a gente consegue acompanhar quantidade de tarefas total, quantas foram concluídas, se tem tarefa atrasadas, quantas estão em andamento, e todo o acompanhamento aqui, tanto por departamento quanto individual, também a gente consegue estar selecionando essas informações. Então, é mais uma novidade para, de fato, os gestores, líderes de departamento, né, eles possam, de fato, visualizar ali como está o andamento das tarefas, onde estão os gargalos, quem está precisando de ajuda, e dessa forma a gente consegue deixar tudo bem organizado dentro dos nossos processos. Então, em resumo, essas foram as nossas novidades. Conforme eu comentei no início, hoje a gente iria focar, né, nas novidades relacionadas ao onboard, que é o nosso tema central aqui. E para isso, agora eu quero passar aqui a palavra, né, para o Ítalo, que vai trazer aqui para nós como de fato a gente consegue estruturar um onboard. Então, se você está iniciando agora dentro do escritório a prospecção de clientes, ou realmente está chegando mais clientes do que era o costume, e na verdade até para você que ainda não está recebendo os clientes, mas já percebe que ter isso organizado vai te facilitar, vai ajudar na rotina do dia a dia. Esse é o momento para a gente identificar como organizar e como, de fato, garantir uma experiência agradável ali de sucesso para os nossos clientes desde o início. Beleza? Tudo certo, Ítalo? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, pessoal que está aí com a gente. Que alegria estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho desse tema que eu gosto tanto de falar, que é o onboarding de clientes na contabilidade. Antes de eu entrar aqui, de fato, no tema, eu preciso trazer aqui, né, algumas pontuações para que vocês entendam também, né, como que é a nossa visão, por que a Amanda me convidou para que eu estivesse aqui. Bom, a Primor Contábil, né, é uma empresa que hoje atende a nível Brasil, nós somos uma empresa que atende a nível Brasil, uma ampla carteira de clientes aí, somando, né, os demais negócios, não só a Primor Contábil, uma carteira de aproximadamente 1.000 clientes, e nós temos um atendimento e uma estrutura completamente digital. Nós estamos aqui no interior do Paraná e daqui nós atendemos hoje a nível Brasil. E antes, até para quebrar o gelo, eu quero perguntar como foi o mês de janeiro aí de vocês no quesito vendas. Manda ali para mim no chat, foi um mês bom, foi um mês fraco, como que foi? Eu quero começar com esse tema, trazendo aqui como que foi. Ó, a Amanda já está falando que para o G-Client foi muito bom, também com essas novidades todas chegando aí, e eu sei que tem mais coisa no caminho, já ouvi dizer aí, tem bastante coisa. Podem mandando aqui nos comentários para nós, pessoal falando que está bastante agitado, que foi excelente, pessoal festejando aí. Então, pelo visto, os contadores estão felizes com o janeiro, apesar de muito trabalho, né? Mas estão felizes por estar vendo o resultado, né? Isso é muito bacana. E sabe por que eu comecei com esse tema, galera? Porque para a Primor também foi assim. Nós tivemos aí, acho que, um dos nossos melhores janeiros da história, se não o melhor. Foi um mês de muita venda, um mês de muito lead, muita coisa chegando. O time comercial ali está penando ali para dar conta de atender todas as demandas que nós estamos gerando. Só que não começou assim, né? Na história da Primor Contábil, quando nós começamos a vender no digital lá em 2020, eu estava na venda, era eu que fazia o onboarding, era eu que recepcionava o cliente, e ali, hora de passar o bastão para o time da operação, existia muita quebra de processo, muita coisa ficava pelo caminho, depois descobria que tinha coisa errada, que você falou uma coisa para o cliente, depois isso não chegou lá na ponta. Eu tenho certeza que talvez quem já está aí passando por um processo de vendas, tendo entrada de clientes, né, todos os meses, talvez já passou por um pouco dessas frustrações, né? E na Primor, isso só se resolveu quando nós olhamos para o onboarding e decidimos trazer uma estrutura muito, muito forte para ele. Então, eu vou falar um pouquinho dessa estrutura ao longo aqui dos temas, vou falar um pouquinho dos erros que você tem que evitar, vou te dar aqui
pontos que são sagrados para que você tenha êxito. Hoje, a Primor, né, tem ali, além do time comercial, nós temos um time de sucesso do cliente, né, que é um time dedicado ao relacionamento com o cliente. Então, nós temos pessoas de onboarding, pessoas que trabalham na adoção do cliente e pessoas que trabalham no ongoing desse cliente, tá? O que é o ongoing? É aquilo que é depois do onboarding. Então, é o acompanhamento constante desse cliente. Talvez, em algum momento, nós podemos aqui, num desses encontros, quando a Amanda chamar de novo, falar um pouquinho sobre o ongoing, sobre como isso tem ajudado a Primor a vender mais, né? Esses dias, fiz uma palestra para um grupo segunda-feira, contando os produtos que a Primor tem vendido além da contabilidade, que tem nos permitido remunerar muito bem a nossa carteira, vendendo para os mesmos clientes, tá? Então, tudo isso parte de uma estrutura de relacionamento e de sucesso do cliente. E eu já quero começar parabenizando toda a equipe do G-Client, porque entendem esse contexto, entendem o quanto isso, mais do que processo, é valioso financeiramente para os negócios. Hoje, mais cedo, antes da reunião, aqui com vocês, né, da aula aqui com vocês, eu tive uma conversa com o meu sócio, porque o nosso volume de venda está tão grande, que eu falei para ele, cara, dá uma olhada com o onboarding, monitora se está dando conta, monitora como que está, né? E foi muito bacana que em menos de 20 minutos ele já tinha uma resposta, um panorama. E isso só é possível porque lá dentro do G-Client nós temos a estrutura completa do onboarding. Então nós sabemos exatamente, né? Começa lá no GC Vendas, que é o CRM de vendas. Então, o cliente fechou, lá já está todas as informações, as mesmas informações já são encaminhadas diretamente para o time de onboarding, o time de onboarding já pega o assunto por completo, então não tem quebra na passagem de bastão e todo o assunto começa a acontecer. Então, nós precisamos entender que para estruturar o onboarding, galera, nós não precisamos necessariamente começar tendo equipe. Eu quero dizer para vocês que lá atrás eu comecei sozinho nessa esfera. Então eu vendia e fazia o onboarding, porque o volume me permitia isso. À medida que o processo foi acontecendo, as coisas foram encaminhando, eu trouxe uma pessoa para me ajudar no onboarding e depois eu trouxe uma pessoa para o comercial. Muitas vezes eu escuto muito dos contadores assim, pô, Ítalo, você acha que eu devo contratar alguém para o comercial? Cara, eu sou apaixonado por vendas, então eu sempre vou ser favorável a você ter um time de vendas. Mas eu tenho plena consciência, se eu olhar para a minha trajetória, de que investir em sucesso do cliente, em onboarding de cliente de forma ajustada, traz muito mais retorno de venda do que começar com alguém puramente de venda. E aí eu sempre indico alguns meios termos aqui. Primeiro, você pode trazer alguém de onboarding para você treinar, se você não quer um custo tão elevado. Você pode continuar na venda e colocar alguém no onboarding, isso já vai te aliviar muito. Você pode trazer alguém no começo, talvez, para fazer as duas funções, né? Porque talvez você não tenha tanta demanda, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria como eu escolhi lá atrás. Eu daria prioridade para alguém no onboarding. E a Primor chegou um momento que nós vendíamos tanto, nós tínhamos um time comercial bem maior do que temos hoje, e aí quando nós chegamos num nível de cruzeiro, onde nós falamos, cara, agora nós queremos manter uma crescente menor e saudável, o que nós fizemos foi diminuir o time comercial e aumentar o time de sucesso do cliente. E isso nos permitiu trazer muitas vendas. Só nesse mês, eu fiz questão de olhar esses números, né? A Primor fechou 15 novos contratos, pelo que eu estava olhando aqui, vindo de indicações, só nesse mês, tá? Por que que esses números acontecem? Porque o cliente que chega no nosso comercial, fecha, ele vai passar por uma experiência de onboarding positiva, que tem erros também, gente, como todo processo vai ter, como todo lugar vai ter, mas existe um processo. E até mesmo quando a gente erra, a gente consegue ir lá e saber como contornar. Então, tem um processo muito claro de onboarding, um processo de recepção desse cliente, de treinamento desse cliente muito bom, que geralmente deixa um resultado muito positivo para o cliente. Então, por isso que mesmo tendo um time comercial menor do que eu tinha anteriormente, o fato de eu investir pesado em sucesso no cliente faz com que as nossas vendas continuem altas e faz também com que sejam vendas de qualidade. Então, olhem com muito carinho para o onboarding,
de clientes de vocês. Não tratem isso como uma possibilidade, como algo para ser visto. Tratem como algo fundamental se você quer continuar crescendo, se você quer que a sua empresa de contabilidade seja destaque, ok? E aí nós separamos aqui alguns erros que são comuns eu verificar ao longo do caminho. Já mentorei centenas de contadores de todo o país, e toda vez que chegamos nesses pontos aqui de onboarding e também de vendas, eu identifico que as pessoas erram em alguns pontos chaves. O primeiro aqui é começar os atendimentos, começar a vender, escalar venda, ou começar a fazer um processo de onboarding sem uma estrutura mínima definida. Aqui, quando eu falo estrutura, não estou falando necessariamente de pessoas, ferramentas, não é isso ainda. Eu estou falando de quando você começa e não tem um fluxo de como as coisas devem acontecer. O cliente chegou, eu fechei o contrato, eu vendi para ele, mas e agora? Eu não sei para quem eu mando ele, é para o societário? Eu passo isso para quem? É para o contábil? Tá, mas e quem vai fazer o contrato desse cara? E quem garante que o financeiro está sendo feito? E quem organiza isso? E quem se combina com o cliente? Quem faz o alinhamento do SLA com o cliente? Até onde a Primor vai e até onde é a responsabilidade do cliente? Eu vou emitir as notas para esse cliente ou não vou? Quem aí acha que já teve cliente que o cliente acha que é obrigação do contador emitir nota fiscal? Alguém já passou por isso? Às vezes só acontece que na Primor esses problemas. Mas a gente já passou muito por isso. E foi através de um board organizado, aí, ó, todos eles acham, né? Foi através de um processo de onboarding que nós conseguimos passar a educar os clientes. Gente, é óbvio que tem cliente que até hoje chega batendo o pé com esse tema. E vai ter. Só que diferente de antes, quando eu não tinha uma estrutura de onboarding, hoje eu tenho a resposta pronta. Então, eu apresento para ele que nós vamos treiná-lo para isso, que nós vamos ajudar ele a aprender a fazer se ele não sabe. Se ele não tiver como fazer, nós temos um pacote de emissão de notas que ele pode contratar de forma adicional, ou se ele quer algo mais profundo, ele ainda pode contratar um serviço de BPO financeiro. Olha como eu saio do problema de quem é o dono quem é o pai da criança, quem tem que emitir nota, para uma possibilidade de venda. Isso só é possível tendo uma estrutura mínima de onboarding. Tá? Então, a estrutura mínima de onboarding que eu estou querendo dizer para você é desenhar um fluxo. A minha sugestão para você que está querendo começar no onboarding, e a primeira que eu posso dar para você é que depois que acabar essa aula, você deveria pegar um papel e uma caneta e desenhar o mapa exato da jornada do teu cliente por onde ele vai passar. O cara que chega no teu WhatsApp agora e fala, eu quero abrir uma empresa, você precisa desenhar, a primeira coisa que você precisa desenhar essa jornada para entender por onde ele passa, quantas pessoas são envolvidas, o que acontece. E é muito bacana porque toda vez que a gente conversa com o pessoal do G-Client, vai surgindo novas coisas dentro dessa linha de coisas que nós ainda podemos fazer para melhorar. Então, a estrutura, ela não é algo permanente, ela é algo que você vai ajustando, faz parte disso, você vai melhorando ela. E quanto mais você melhora, quanto mais você capacita o time, quanto mais você envolve pessoas, e aí você vai vendendo mais, você vai colocando pessoas para fazer isso. Quanto mais você daí define os processos, você pega esse mapeamento que você vai fazer hoje, transforma isso em um processo, em playbook, dá para fazer isso tudo dentro do G-Client. Você chega lá na ponta com uma consistência com relação ao teu cliente muito melhor. Beleza? Vocês estão entendendo? Deixa aí no joinha, reage aí para a gente saber que vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, beleza? E não deixem de mandar dúvidas nos comentários, no final nós vamos trabalhar isso. O segundo ponto, né? Coletar informações de forma informal e fragmentada. Galera do céu, como isso acontece dentro do escritório de contabilidade? É muito comum, muito comum. A pessoa falou para o vendedor uma coisa, falou para o sócio uma coisa. Aí, eu vou dar um exemplo prático. A pessoa chega aqui e fala assim, migração de contabilidade. Esse caso acontece muito. O cara chega e fala assim para mim, não, é o seguinte, eu tenho uma contabilidade, a contabilidade estava fazendo tudo para mim. Aí eu decidi migrar aqui para vocês. Beleza.
Aí você fecha esse contrato, uhul, venda, meta batida, cliente para dentro, vamos atender. Chega lá no teu societário vai descobrir que esse cara tem meses e meses de declarações sem entregar. Acontece ou não acontece? Aí fica na dúvida, será que o cara tinha contabilidade mesmo? Será que ele não foi dispensado? Será que ele não é um curva de rio, tem que tomar um cuidado nessas horas? Ou será que o contador estava fazendo errado? E aí começa a, as informações que não se batem. Aí a pessoa falou uma coisa para você, aí já chegou lá no onboarding, chegou no seu time societário, eu não sei quem é a segunda parte aí da sua realidade, já chega outra informação, uma informação chega pelo WhatsApp, outra no e-mail, outra é uma foto, outra é um áudio, outra é uma ligação que ninguém tem gravação de nada, ninguém tem registro de nada. Isso gera um transtorno lá terrível. Eu passei por uma situação na segunda-feira. Eu tenho um cliente que é um influencer no segmento dele, ele nos indica muito, a gente tem um relacionamento muito bom. E uma das indicações dele, e eu quero falar isso aqui exatamente para mostrar, gente, que não existe processo que vai eliminar 100% dos problemas. Nós estamos falando de vida real. A pessoa, ela chegou para abrir um CNPJ e o endereço que ela queria abrir o CNPJ não tinha regularização na prefeitura. A prefeitura barrou a emissão de nota. Só que detalhe, a prefeitura permitiu a abertura da empresa. A gente só foi descobrir isso lá na frente. Então, imagina o caos, como que você conta isso para a pessoa? A pessoa entendeu a todo custo que a culpa era nossa. E ela foi falar para esse influencer, falou, olha, você me indicou e está dando esse problema. O cara veio falar comigo. Falei, olha, realmente tem uma situação, o time está tentando resolver, estamos vendo o que a gente pode fazer, tem coisa nessa conversa que a gente não pode fazer, eu não tenho como regularizar o endereço da pessoa se ela tem problema com a prefeitura, né? Mas estamos vendo o que nós podemos fazer do lado de cá. E aí a pessoa, ela tentou tirar proveito da situação. Ela pegou e mandou assim um áudio para esse influencer, falando que havia sido prometido para ela no onboarding que o imposto de renda dela seria gratuito. Essa era a promessa que ela recebeu. Eu respondi na hora. Eu nem perguntei para o meu time. Eu disse claramente assim para esse parceiro, eu falei, cara, com relação a esse top, eu duvido que isso foi prometido para ela. Eu duvido. Cara, mas não tem chance, sempre tem chance de alguém ter errado. Falei, mas nesse ponto eu tenho certeza que não, porque eu conheço o processo, eu sei como que funciona, as informações eu sei por onde vem. Se isso tivesse acontecido, isso está registrado no G-Client. Agora imagina se eu pegasse informação solta de tudo que é banda e não fizesse registro. Eu ia ter que dar o bendito do imposto de renda para essa pessoa de graça. Né? Então, talvez alguém já passou por frustrações assim. Isso acontece porque você não coleta as informações de forma unificada, não junta tudo isso num lugar só. E nisso, o G-Client ele é mestre, porque depois que as informações estão ali, aqui na Prima, desde que a gente começou, isso facilitou demais. A gente eliminou muito esse gap. Outro ponto, né? Não definir responsáveis e prazos logo no início. Galera, quando nós falamos de processos, nós temos que entender que processos têm que ter dono. Eu sou do interior e no interior tem um ditado que diz que cachorro que tem dois donos morre de fome. Né? Não sei se quem é, às vezes, mais das regiões centrais, capital, você já ouviu isso. Mas no interior tem esse ditado. Né? E o que acontece? Com o processo é a mesma coisa. Se não tem a pessoa responsável, em algum momento aquilo vai furar e alguém vai falar que é culpa do outro, né? Vai jogar a responsabilidade, vai terceirizar. Então, eu preciso ter uma estrutura mínima de processo, que eu falei para você desenhar depois. Eu preciso saber como eu coleto essas informações e eu preciso dizer quem é responsável pelas etapas logo no início. Mesmo que você não tenha o time completo ainda, mesmo que seja 2 pessoas que vão executar nesse primeiro momento, tá? Mas você precisa definir tudo isso bem organizado. O quarto ponto, né? Um erro muito comum. As pessoas
que misturam onboarding com operação recorrente. O cliente chegou, você não falou com ele ainda sobre contrato, sobre financeiro, sobre como vai se dar a relação de vocês, por onde vocês atendem, como vocês atendem, quais os limites, quais prazos, como que vai acontecer. Talvez a oportunidade de vender produtos ali no começo, encantar o cliente, e você já está falando com ele de débito e crédito, de extrato bancário, de... Quando você faz isso, você perde a oportunidade do encantamento. Porque cá entre nós, o tema contábil é um tema mais chato de lidar. A maioria das pessoas, se pudessem, não gastariam tempo ouvindo a parte técnica de contabilidade, com exceção de nós que amamos isso daqui. Então, eu preciso entender isso. Onboarding é hora de eu alinhar etapas, mas é hora de eu encantar esse cliente. Então, eu preciso não só jogar coisa técnica nele. E tem muita gente que mistura isso. O ideal é que você tenha uma separação, tenha ali um filtro até onde você vai. E isso acontece também muito no comercial. Aqui nós temos por praxe dar muitas informações técnicas no comercial, no sentido financeiro. A maioria das pessoas que vêm nos procurar é a primeira empresa. Não tem como essa pessoa fechar comigo se ela não souber quanto vai custar de imposto. Não tem como ela fechar comigo se eu não falar que ela vai ter INSS para pagar sobre a Prolabore. Então, nós precisamos fazer esse ajuste com o cliente. Só que daí a hora que a pessoa começa a me perguntar de nota fiscal, eu falo, cara, isso daí depois lá o nosso time de onboarding vai ajustar com você e na adoção o pessoal vai alinhar tudo isso com você. E eu volto. Então, aqui na Prima, nós nos preocupamos com a experiência do cliente. Então, eu saio da caixa técnica e volto para a experiência do cliente. Então, isso acontece no comercial, isso precisa ser ajustado no onboarding, e é por isso que eu defendo sempre a ideia de separar o onboarding e a adoção. Tem gente que fala muitas vezes, pô, eu não posso fazer uma coisa só? Poder você pode, tá tudo bem. Só que você precisa entender que existe uma grande chance de ficar coisa pelo caminho, de alguma coisa não bater lá na frente, informação faltando, e isso pode te atrapalhar e atrapalhar seu resultado. O quinto ponto, né? Não acompanhar, né, nem encerrar formalmente o onboard. Então, a pessoa que usa o onboard, capta o documento, solta o cliente na operação e acabou. Não dá um feedback para esse cliente, não pede uma avaliação de como foi esse período, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa pendente, e o cliente já está lá na operação, ele não sabe com quem que ele está falando, ele fala com 10 pessoas e não sabe com quem falar, ele não tem referência lá dentro. Então, é muito importante que você dê atenção. Vou pedir, Amanda, só volta na tela anterior, nós vamos mencionar os 5 erros aqui novamente. Então, começar o atendimento na área de onboarding, o comercial sem uma estrutura mínima definida, não coletar as informações de forma processual, né? Então, coletar tudo solto é um erro, não definir responsáveis e prazos logo no início, deixar isso solto, depois eu vejo, depois a gente resolve. Misturar o onboarding com a operação recorrente, com a parte mais técnica, não acompanhar nem encerrar formalmente o processo de onboarding. Então, esses erros são muito comuns e talvez você pode estar cometendo eles aí ou já cometeu, né? E é por isso que a gente está aqui, para somar forças, para ajudar, né, outros profissionais da área a vencer também problemas que nós tivemos que vencer. A diferença é que quando nós começamos a implantar sucesso do cliente, nós não tínhamos ainda uma ferramenta no mercado contábil dedicada a isso, e nós não tínhamos também muita referência dentro do segmento. Nós tínhamos que buscar muita informação em empresas de tecnologia, porque dentro do segmento contábil esse tema ainda era um pouco mito, ou, né, vamos dizer assim, muita perfumaria, né? Se falava de sucesso do cliente, mas pouca gente, de fato, estava dando atenção para ele. Pode passar, mano. Bom, então, nós definimos uma estrutura mínima para um onboarding de sucesso, né? Aqui, tá? Nós vamos começar ali. Primeiro ponto, pessoa. Não tem como, por mais que nós tenhamos aí a inteligência artificial, muita coisa. Eu sei que está para sair algumas novidades aí do G-Client que eu não posso contar, mas que a Amanda me confidencializou ali e que vão facilitar muito utilizando a inteligência artificial.
Eu tô ansioso, Amanda, eu tô perdendo sono por causa disso. Eu não vejo a hora. E eu acredito que os clientes também, o pessoal que está aí acompanhando, a hora que ficar sabendo, vai ficar muito feliz com as novidades que estão para chegar. É, mas é impossível não falar de pessoa. Eu não estou dizendo para você já contratar alguém para isso. Não estou dizendo. Se a tua demanda de chegada de cliente ainda é pequena, pode começar sendo um sócio, tá? Ah, pode ser que talvez você fala, pô, minha demanda é pequena, mas o sócio não dá conta. Pega um estagiário desenrolado, alguém que sabe conversar, que se comunica bem, mas começa. Você precisa ter pessoas responsáveis por isso. Pessoas que você pode chegar no fim do dia e perguntar: nós evoluímos, o processo aconteceu, não aconteceu. E aqui tem que ser uma pessoa, gente, de atendimento, tá? Relacionamento. Não pode ser uma pessoa estritamente técnica, tá? Tem que ser uma pessoa que cumpre processo, que vai executar o que é proposto, mas que sabe conversar com o cliente, que sabe entender o cliente, que tem empatia, que não vai ficar fazendo jogo de empurra-empurra, mas isso é super importante. Outro ponto, né, que também, para você ter ali uma estrutura, é o próprio processo. Eu já disse ali para você desenhar, você precisa fazer isso, desenhar esse processo muito bem feito, definir responsável por cada etapa, se possível, desenvolver playbooks do que deve acontecer em cada etapa. À medida que as coisas vão evoluindo, você pode ir melhorando esses playbooks. Por exemplo, na Primor, nós temos até mesmo as mensagens que devem ser enviadas em cada etapa. Então, chegou lá no onboarding, qual é a mensagem que a pessoa do onboarding manda? A mensagem está pronta. Ela vai copiar, ajustar, óbvio, colocar uma humanização nisso, para não deixar robótico, mas é uma situação que já é pré-definida. Então, você define o processo, depois você pode estruturar os próprios playbooks, e, como eu disse, dá para fazer isso dentro do próprio G-Client, e você tem todo o processo escrito. Para quem é sócio de escritório aí, talvez vocês já passaram por aquele problema de todo mundo bater na tua porta. Como que eu faço isso? Como eu falo isso? Me perguntaram isso. Aqui acontece bem menos, né? É óbvio que ainda acontece. E na maioria das vezes que acontece, a primeira pergunta que eu faço: você já leu o playbook? Nós acabamos fazendo muito essa pergunta. E muitas vezes a pessoa fala não. Eu falo, olha o playbook. Mas não é por ignorância, é porque eu também não sou a máquina que decora tudo. Talvez eu vou falar para a pessoa que vai fugir do processo e lá no playbook já está escrito o que ela tem que fazer, e eu vou criar exceções, eu vou fugir da regra, depois isso vai me dar problema lá na frente. Então, é muito importante é, ter essa visão, beleza? Pode passar, Amanda. Ter o olhar, né, de experiência do cliente. Uma coisa que tem que ter muito cuidado quando a gente vai estruturar um onboarding é não construir um onboarding pensando só no que é bom para mim. O que é bom para minha empresa? O excelente para minha empresa é que na hora que eu solicitar os documentos para iniciar o processo de abertura, a pessoa me mande com 15 minutos. Nossa, maravilhoso, né? Não vai ter fila lá no societário, não vai ter processo parado, as coisas vão acontecer de forma muito simples. Mas, gente, vamos imaginar, os nossos clientes têm outras coisas também. Eu atendo aqui um dos segmentos que a Primo é muito especializado, é o segmento da saúde. E nós temos alguns segmentos dentro da saúde que as pessoas trabalham com agenda. Então, a pessoa chega no consultório dela às 8 da manhã, para de atender meio-dia, almoça, 1 hora já está atendendo de novo. Como que eu vou exigir que essa pessoa me responda em 15 minutos? Então, é preciso ter ali, colocar o cliente no centro, para você entender e desenhar o processo de onboarding, não só criando aquilo que a gente vê, talvez, no meio público, né? Olha, eu só consigo fazer se você fizer sim. Isso não vai gerar uma experiência positiva, vai gerar algo negativo. Então, tem que ter essa cautela, tá? Então, coloque a experiência do cliente no centro. E o próximo passo, ferramenta, né? E aqui eu não poderia falar diferente, né? O G-Client, além de, até onde eu sei, ser a única ferramenta de fato de sucesso do cliente
para negócios de contabilidade. É uma ferramenta que é assídua no tema evoluir esse processo, né, de onboarding, de ongoing, de relacionamento com o cliente. Então, você precisa de uma ferramenta. E tudo dá para fazer com ferramentas gratuitas, ClickUp, Trello, até dá lá no começo. Só que a frustração que você vai ter quando as coisas não se casarem vai ser muito grande. Você tem a possibilidade de, né, de fazer isso ali dentro de uma ferramenta que já foi pensada, que foi automatizada para isso. O G-Client, antes da gente utilizar ele, nós utilizávamos o ClickUp. E nós inventamos de tentar automatizar. E, de repente, nós fizemos lá automações. O César, que é sócio aqui da Prima, estava por aí, não sei se ele ainda está. Gastou um tempo danado para fazer um monte de automação, perdeu um monte de tempo, investiu nisso, gastando tempo. Quando chegou um determinado momento, chegou a fatura do ClickUp para a gente renovar a assinatura. Gente, a fatura era de 11 mil. Não tinha o menor sentido para uma empresa de contabilidade assinar aquilo. Entendeu? E aí a gente tem o G-Client a um preço, obviamente, totalmente acessível e que já entrega isso pronto, que é muito bacana, facilita muito a nossa vida. Então, eu recomendo, sim, que você tenha ali uma ferramenta. Olha, a Blenda está falando ali que usava o Trello e chegou um ponto que perdeu o controle, né? Então, assim, no meu caso, né, eu tive uma frustração também de perda de controle nesse período, mas também financeira. Mas a de perda de controle, ela é terrível, porque você tem processos em andamento, você tem clientes esperando retorno, e do nada você não sabe para onde está indo, você não sabe quanto processo tem, aonde estão esses processos, por que eles estão travados, você não sabe se o time está trabalhando focado naquilo ali, se todo mundo está vendo a mesma coisa. Então, você pode facilitar a tua vida tendo uma ferramenta que resolve isso. Tá? Então, é indispensável para quem quer investir em onboarding, sucesso do cliente de verdade, que não quer fazer só um discurso, quer fazer as coisas bem feitas, você vai precisar de uma ferramenta. Tá? Pode passar, Amanda. Bom, eu acredito que a gente concluiu aqui os principais pontos, né? Agora eu acho que a gente entra aqui numa etapa de exemplos de usos, né? E perguntas, né? Eu não sei se esses exemplos de uso, Amanda, é algum case que você trouxe, alguma coisa específica? Isso, eu Ou vou isso, né? fazer dentro do Ok, sistema. bacana. Então, pessoal, eu fico aqui à disposição. Vai deixando as perguntas no chat, ou senão depois a gente levanta a mão aqui. E vou devolver então agora para Amanda e a gente vai conversando aqui. Boa, beleza. Muito obrigada, Ítalo. Foi extremamente esclarecedor. É ótimo também, até para quem já tem um processo, revisitar, enxergar alguns pontos que dá para a gente melhorar. E principalmente para quem está iniciando ali, estruturar e já estruturar da maneira correta, né? E nesse momento eu quero até abrir para perguntas. Se o pessoal quiser levantar a mão, abrir o microfone ou mandar ali um chat. Nath? Oi, Amanda. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria confirmar com você, eu vi que no começo da apresentação você falou sobre as notificações. Elas estão ali no sinalzinho de alerta mesmo, na própria plataforma? Isso, perfeito. Deixa eu já até abrir aqui. Então, a gente tem a central de alertas, que é a novidade, ela fica dentro do processo. Por exemplo, no onboard, eu vou ter a central aqui. E eu tenho essas duas abas, né? Para vencimento de tarefas e vencimento de etapas. Desculpa, Amanda, você pode colocar de novo ou não? Estou dentro do processo, a central né, onboard, tá de alertas. Isso, tá. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Legal. E no Amanda, e-mail eu também vi que também que tem um menu automações, né? Que daí é para Exato. aquele outro ponto para você fazer linkagem, seria isso? Exato. Esse também, a gente tem a questão ali das criação das tarefas automáticas, que é finalizei uma tarefa, cria outra para o próximo responsável automaticamente. E voltando aqui nas automações, a gente também tem de criar a tarefa ao cadastrar o cliente. Então, eu já trago meu cliente novo e já cria a tarefa para o onboard, por exemplo. Uhum.
Perfeito. E até eu vou Legal. clicar aqui. Isso é perfeito, isso é ótimo para a gente, porque a gente mantém aí esse controle dos vencimentos e dos responsáveis, né, aqui no nosso processo. Mais uma sugestão, tá, que a gente vê aí que fica um processo um pouco manual para a gente separa também o onboard da adoção e do offboard, então a gente de societário também. Toda vez que a gente finaliza o processo e ele automaticamente vai para adoção, por exemplo, a gente tem que mudar manualmente ali o status do cliente. E no dashboard ele fica lá em onboard ainda. Né? Então a gente tem que mudar manualmente. Então a sugestão aí para automação seria bem interessante. Assim que o cliente migrar, né, de etapa, seria interessante o status dele ser atualizado também. Boa, perfeito. Aqui dentro da automação, a gente tem como alterar também o status do cliente. E funciona da seguinte forma. Na hora que eu finalizei essa primeira etapa do onboard e enviei para o societário, eu consigo alterar o status desse cliente para societário. Seria nesse sentido? Isso mesmo, mais automatizado, né? Não ali. Poxa, então eu vou chamar você, então, depois para fazer esse processo. Porque a gente está colocando aqui manual ainda. Perfeito. Chama assim, não é dessa última novidade, mas é relativamente novo. Essa questão aqui. Legal. Depois a gente dá o suporte ali para alterar também. Perfeito. Muito obrigada, viu? Beleza. Que agradeço a participação. Tranquilo, pessoal? Se tiverem mais alguma pergunta, podem ficar à vontade, levantar a mão ou mandar ali no chat. Mas eu quero aproveitar que eu estou com o sistema aberto aqui, na nossa base de teste, né? E mostrar para vocês um pouquinho disso que a gente conversou sobre essas novidades das automações. Principalmente ali relacionadas ao onboard, societário. Todo o processo sempre vai estar relacionado a um cliente. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é, de fato, cadastrar um cliente, né? Aqui na nossa home a gente já tem esse botão de atalho, onde eu vou cadastrar esse meu cliente. E uma das novidades que nós trouxemos foi o quê? A partir do momento que eu cadastro um cliente, de acordo com os critérios que eu defini, já vai criar uma tarefa automaticamente. Seria aqui, ó, no menu Automações, essa segunda aqui do meio, tarefa ao cadastrar cliente. Posso clicar em ver detalhes e aqui eu consigo criar as automações. E o que eu preciso definir? O status do cliente. Então, ele vai iniciar no onboard e é uma abertura de empresa, por exemplo. Que tarefa eu quero que seja criada? Eu quero criar uma tarefa para o onboard, vai ser uma abertura de empresa, aí eu vou atribuindo fase 1, o status, caixa de entrada, por exemplo. Consigo colocar os dias de vencimento. Então, o meu responsável do onboard tem até 5 dias para realizar esse processo, essa primeira etapa, e o responsável aqui é a Amanda. Então, dessa forma, a gente cria a automação e depois ela fica listando aqui para nós, onde a gente consegue estar acompanhando. Que é o quê? Quando o cliente for cadastrado com o onboard, for uma abertura de empresa, eu quero criar uma tarefa para o onboard ali com 10 dias de vencimento e a Amanda como responsável. Então, um cadastro a menos para a gente realizar. Recapitulando, então, a partir do momento que a gente tem essa automação criada, quando eu vier aqui cadastrar esse meu cliente, já vai ser criado aqui dentro do onboard, por exemplo, o processo de abertura de empresa aqui para esse cliente. Isso eu posso definir para o onboard, para o societário, onde esse processo for iniciado ali dentro do escritório de vocês. Essa é a primeira automação, a automação inicial que vai dar start ao processo. Depois a gente tem essa que a gente estava comentando até então, que é, quando eu finalizar uma tarefa, vou criar a próxima tarefa automaticamente. E essa que a gente vai visualizar aqui agora. Vou clicar em automações e vai ser essa primeira opção, criar tarefas automáticas. Então, vou criar uma aqui de exemplo para nós visualizarmos o que a gente consegue configurar. Primeiramente, eu preciso definir qual tarefa vai ser encerrada para essa automação ser disparada. Então, por exemplo, quando eu encerrar o onboard e for uma abertura de empresa, na fase 1, que é a primeira esteira ali do processo, eu vou querer criar uma tarefa para o societário, na fase 1, e com status caixa de entrada.
E aqui eu consigo definir o responsável, vou colocar a Amanda também, e quantos dias a Amanda ali do societário vai ter para realizar a abertura dessa empresa. Então, vamos colocar aqui por padrão, a gente precisa abrir a empresa em até 15 dias. E vou clicar em avançar. Aí, nessa etapa, a gente consegue definir algumas informações também, como, por exemplo, o status do cliente. Então, para qual status o cliente deve ser alterado? Como eu estou enviando ele para o societário, agora eu quero listar que ele está no societário também, para eu ter esse controle. E essas informações são informações que eu consigo compartilhar da tarefa original para a nova tarefa ser criada. No nosso exemplo, o que tem no onboard que eu quero que chegue no societário também? Então, por exemplo, eu quero os anexos. Todos os documentos que o onboard capturou devem ser enviados para o societário. E também aqui o campo de descrição, que são os detalhes ali da tarefa. Dessa forma, a tarefa vai ser criada com o responsável, com o vencimento e com todas as informações necessárias. A gente não precisa mais solicitar dados através do e-mail, de chat, tudo fica atrelado dentro do processo, né? Clique em confirmar e ele vai dar uma revisão aqui para nós do que a gente está fazendo. Então, o que eu estou definindo aqui? Estou dizendo que quando a tarefa do onboard for encerrada e for uma abertura de empresa, eu quero criar uma tarefa no societário para a Amanda, ela vai ter 15 dias para executar essa abertura de empresa. E eu estou compartilhando aqui a descrição e os anexos documentos desse processo também. E, além disso, alterando o status do cliente para societário. Então, é dessa forma que a gente cria automação e tudo mais vai sendo executado ali, né, conforme a gente vai seguindo com o processo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Boa tarde, uma pergunta. Essa parte de automação, ela aparece para todo mundo? Sim, ela fica, por padrão, disponível para todos, mas eu consigo, vindo aqui nas permissões do usuário, limitar, caso eu não queira que ele cadastre automações, né? Processos. Caso eu não queira que ele cadastre automações. E a gente também tem aqui o controle de acesso às páginas do menu. Aqui eu consigo limitar todas as páginas que a gente tem dentro do sistema, dentro do G-Client, que pode visualizar. Se é todo, se é um departamento específico ou alguns usuários. Então, você consegue limitar quem pode ou não visualizar essa página de automações. Entendi. É porque, no caso, meu cadastro não tem essa opção de automação. Esse menu aqui, automações? Pode ser que não esteja liberado, então, a visualização. Ou até mesmo pelo perfil, se não for um usuário administrador, aí precisa liberar. Mas aí depois chama a gente ali no suporte que a gente auxilia corretamente. Beleza. Mas por padrão, ela fica disponível aqui. Só se a gente limitar ali a visualização. Beleza, pessoal. Das novidades que a gente tinha dentro do sistema, né, que eu queria trazer aqui para vocês, eram essas. Reforço sobre o nosso atendimento, né? Vocês conseguem tanto ali pelo WhatsApp, a gente vem conversando, e principalmente dentro do sistema, a gente tem esse canal de atendimento. Não é robô, é o nosso time de atendimento mesmo, então, das 8 às 11h30, e depois da 1h30 da tarde até às 5 da tarde, funciona o nosso atendimento. Qualquer dúvida, qualquer problema ali que vocês possam ter, ou até mesmo solicitações ali, a gente está bem à disposição para estar recebendo vocês. Beleza? Conseguimos executar como no ano passado, né? Sermos pontuais aqui dentro do nosso horário, então estou bem feliz com isso. Beleza. Então, deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela. Não estou. Só um minutinho, pessoal. Aguenta aí. Deixa eu compartilhar meu último slide aqui. De agradecimento. Então, muito obrigada ao Ítalo, que esteve aqui presente com a gente. Obrigada a todos vocês que entraram aqui também, que participaram. Esse QR Code é o nosso Instagram, então, para vocês seguirem, acompanhar as novidades ali que a gente vai lançando. Assim como o Ítalo comentou, tem bastante coisa boa vindo por aí. Então, fiquem ligados.